Olá, meus amados. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 5, cujo título é Os pregadores devem prosperar? Esse capítulo 5 eu vou dividir ele em 2 vídeos. Vamos iniciar? Ao longo dos anos, muitos cristãos sofrem com questões financeiras, tanto ministros quanto fiéis. Durante séculos, a igreja tenta ter uma posição neutra neste assunto, ainda que a palavra de Deus dê instruções claras e específicas para dar apoio aos ministérios e àqueles que foram chamados por Deus para ministrar. Eu tenho observado em mais de 70 anos de experiência no ministério as igrejas falharem em proporcionar o sustento necessário aos seus pastores. Muitas congregações têm mantido seus pastores pobres, uma vez que estes não possuem um padrão de vida do mesmo nível que os seus membros. Tenho visto alguns ministros passarem por extremas dificuldades por falta de recursos financeiros. Seus testemunhos são enfraquecidos porque muitas vezes não conseguem pagar suas contas. Aqueles que veem um ministro em situação financeira vulnerável certamente não desejarão fazer parte da congregação. E quanto mais a igreja se recusa a dar suporte ao pastor, tanto mais este passará por dificuldades. Em minhas 5 décadas de trabalho no campo evangelístico, tenho encorajado continuamente as congregações a cuidarem bem de seus pastores. Em todos os casos que conheço, aqueles que cuidaram de seus pastores floresceram tanto espiritualmente quanto financeiramente. Por outro lado, existem alguns pregadores, uma minoria, evangelistas e outros ministros que abusam da sua posição e influenciam o povo, visando um crescimento financeiro exorbitante acima de tudo. Seus esforços ambiciosos e manipuladores têm ofendido o corpo de Cristo, assim como têm levantado críticas céticas para atacar e desacreditar a obra de Deus. Está em tempo de tanto ministros quanto membros saírem das valas do erro e voltarem à estrada principal que o Senhor disponibilizou para seguirmos. Enquanto a prosperidade bíblica para todos os cristãos tem uma sólida base nas escrituras sagradas, os motivos errados e os maus usos dessas verdades podem criar obstáculos que causam ofensa e transtorno a muitas pessoas. Subtítulo: Cuidando do mensageiro. A Bíblia tem muito a dizer, tanto no Novo quanto ao Antigo Testamento, sobre como os ministros são sustentados. Uma das mais importantes e esclarecedoras passagens é encontrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois, entre parênteses, somente, que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos a semente, as coisas espirituais será demais muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar, entre aspas, entre parênteses, aliás, das ofertas, tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, no mesmo princípio, aos que pregam o evangelho que vivam, tenham o seu sustento do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versos 7 ao 11, 13 e 14. Uma outra tradução do versículo 14 diz: no mesmo princípio, o Senhor ordenou que aqueles que proclamam o evangelho deveriam receber o sustento daqueles que aceitam o evangelho. Em Gálatas capítulo 6, verso 6, é reforçada a mesma verdade. E o que é instruído na palavra de Deus, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, contribuindo para o seu suporte. A tradução Phillips desse verso diz isso:
O homem sobre instrução cristã deveria estar desejoso em contribuir no sustento do seu professor. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, na nova tradução na linguagem de hoje, é dito: os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. A tradução Williams declara: os mestres que façam bem o seu trabalho devem ser considerados como merecedores de um salário dobrado, especialmente aqueles que trabalham pregando e ensinando. Portanto, a palavra de Deus é clara ao dizer que os ministros do Evangelho deveriam receber apoio daqueles a quem são ministrados os ensinamentos. Essa tem sido a prática ao longo dos séculos, de acordo com a direção e a instrução do Senhor. Atualmente, na América, muitos ministros que pertencem ao corpo pastoral recebem salários e benefícios básicos de maneira muito similar a pessoas que seguem carreiras convencionais. Creio que geralmente essa é uma situação saudável porque auxilia o rendimento do pregador a não ser influenciado ou depender do que eles pregam. Porém, ocasionalmente as pessoas escolhem abençoar seu pastor com uma oferta de amor ou um outro presente especial. Subtítulo: Dízimos e ofertas nas décadas de 1930 e 1940. Quando eu era um pastor, a prática mais comum na maioria das igrejas evangélicas era a de retirar os dízimos e as ofertas no domingo de manhã e entregá-los ao pastor como seu rendimento. As ofertas de domingo à noite e as do trabalho de meio da semana eram destinadas a pagar encargos e despesas da igreja. Algumas vezes, ofertas adicionais eram recebidas para projetos especiais, missões ou outros objetivos. Ofertas eram recebidas cada noite para dar apoio ao evangelista ou para cobrir despesas adicionais. Meu rendimento como pastor era de, em média, $45 por mês. Lembre-se de que isso aconteceu na década de 1930 e 1940. Apesar de saber que a maioria das pessoas na minha congregação não entregava o dízimo de seus rendimentos, nunca tentei fazer caso disso. Eu ensinei o que a Bíblia dizia a respeito de dizimar e ofertar, mas era cuidadoso e não enfatizava apenas essa parte da mensagem cristã. Se os dízimos e as ofertas do domingo de manhã fossem escassos, rapidamente eu notaria a dificuldade da situação, pois após 1 ou 2 semanas recebendo menos do que o meu orçamento básico, eu me encontraria incapaz de saldar minhas dívidas, abastecer o carro e sustentar minha família. Portanto, subiria à igreja em um domingo à noite e diria: irmãos, irei retirar uma oferta extra hoje à noite para o pastor. Agora, nós todos sabemos que se todos entregássemos os seus dízimos, haveria dinheiro suficiente para as minhas necessidades e para as da igreja. Poderíamos até construir um novo edifício e uma nova casa pastoral, mas não entra nem o suficiente para as necessidades básicas. Eu não estou fazendo uma reclamação sem fundamento, mas preciso de uma certa quantia para pagar minhas contas. Quase sempre, várias pessoas começavam a dizer que iriam me dar $1,50. De maneira alguma, a necessidade seria suprida. Então, provavelmente, nunca mencionaria o assunto novamente, até que meu rendimento caísse abaixo do orçamento previsto. Eu poderia ter me concentrado em conseguir o apoio todas as semanas por meio de ensinamentos sobre ofertar e assim forçar um pouco mais no momento das ofertas. Mas nunca me senti bem fazendo isso. Sempre acreditei que enfocar constantemente apenas um tópico não era o mais interessante para as pessoas. Minha responsabilidade era de abençoá-las e ajudá-las a suprirem todas as suas necessidades. Isso significa pregar o evangelho por completo, todas as diretrizes da palavra de Deus. Subtítulo: Pregando uma mensagem equilibrada. Muito cedo em meu ministério, o Senhor ensinou-me a importância crucial da mensagem da fé, dizendo: vá e ensine a fé ao povo. Muitos supõem que daquele momento em diante
tudo o que fiz foi falar sobre fé. Mas isso não é tudo. Enquanto dava maior ênfase à fé, quando era apropriado, eu me sentia constrangido em pregar o evangelho por completo, ou seja, em transmitir uma mensagem equilibrada. Conheci pastores que se concentravam no dinheiro, nas ofertas e na prosperidade mais do que em qualquer outro assunto. Algumas vezes colocavam um sentimento de culpa nas pessoas que não ofertavam ou usavam táticas de alta pressão para motivá-las a responderem. Eu nunca senti que fosse o modo correto de apresentar essa importante verdade ao povo de Deus. É claro que conheço todos os versículos das Escrituras que ensinam ambas as responsabilidades de abençoar e ofertar. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, Lucas 6,38. E também: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Essa verdade definitivamente deve ser ensinada a todos os cristãos, mas a palavra também diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, 2 Coríntios 9,7. Outra versão dessa passagem diz: eu quero que cada um de vós reflita muito a respeito do que vocês irão dar. Isso irá protegê-los contra histórias tristes ou apelos excessivos. Deus ama aquele que se regozija ao dar. Também já ouvi pregadores tentarem martelar na mente dos cristãos o texto de Malaquias 3, dizendo que serão detestáveis se não entregarem os dízimos e as ofertas. Obviamente, isso não é sensato. Enquanto o povo dos dias de Malaquias estava sob a lei de Moisés, o Novo Testamento declara plenamente que Cristo nos redimiu da lei. Gálatas 3, verso 13. Isso significa que agora dizimar não é mais válido? De modo algum. Como foi dito no capítulo anterior, 400 anos da lei, o povo de Deus já era composto de dizimistas e Jesus reafirmou no seu ensino a validade de dizimar. No único registro em que Jesus referiu-se ao dízimo, ele disse que deveria ser entregue. Mas hoje não existe reprovação quanto a tal ato. Nós estamos livres dos requerimentos legalistas da lei mosaica. Existe alguma outra consequência? Sim. Se não dizimarmos, limitaremos as bênçãos que o Senhor nos dará se entregássemos os dízimos e as ofertas com fé. Dar é uma parte essencial da vida cristã. Todo líder cristão tem a responsabilidade de praticar e ensinar o que a Bíblia diz a respeito disso. No entanto, a ênfase deve ser mantida no equilíbrio desse ensinamento com outras verdades e doutrinas da palavra de Deus. Os pastores muitas vezes prejudicam as suas congregações por quase sempre pregarem que as pessoas devem dizimar e ofertar todo o tempo. Deve haver um equilíbrio. O propósito da instrução deve ser para benefício e bênção do povo, não apenas visando ao que o pregador ganhará com isso. A Bíblia declara que Jesus ensinava, pregava e curava. Mateus 9, verso 35. Ela não diz que ele dependia muito tempo falando de ofertas e enfatizando a prosperidade. Sabemos que ele teve companheiros que deram suporte ao seu ministério. Nós podemos encontrar referências nas Escrituras de quando Jesus falou sobre dinheiro, doação e especialmente no que tange a ajudar os pobres. Até mesmo os críticos de Jesus jamais puderam dizer que ele fazia aquilo por causa do dinheiro. Ao contrário, o relatório publicado por toda a Judéia dizia que ele passava por todos os lugares curando todos os oprimidos pelos demônios. Atos 10, 38. Subtítulo: considerar as qualificações de um pastor. Ser responsável por buscar suporte financeiro para a obra de Deus é um cargo respeitável para aqueles que são chamados ao ministério. Cícero, um grande estadista romano que morreu
alguns anos após o nascimento de Cristo, disse: mas o principal na administração e no serviço público é evitar a menor suspeita de uma busca pelos seus próprios interesses. Se isso é verdade, para os servidores públicos também se aplica aos servos de Deus. A Bíblia nos apresenta uma lista de qualificações para aqueles que buscam a responsabilidade de ser o pastor. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, declara: convém, pois, que o bispo, entre parênteses, pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância de dinheiro, mas moderado, não contencioso, não avarento. A versão ampliada da Bíblia torna um ponto ainda mais forte na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 3. Lê-se: não amante do dinheiro, insatisfeito com riquezas e pronto para obtê-la por meios questionáveis. Portanto, enquanto é absolutamente adequado para um pastor ou outro ministro esperar suporte financeiro, ele não deve forçar demais a situação e gastar todo o seu tempo e esforço buscando ganhos pessoais. O perigo não está em ter dinheiro ou bens, mas em tornar-se cobiçoso. A mentira da cobiça diz: se eu tivesse um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de bens materiais, eu seria feliz. No entanto, isso não é verdade, porque normalmente quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, é esclarecido: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. No grego, a palavra traduzida por costumes realmente significa modo de vida. Portanto, a passagem está dizendo que a sua conduta seja sem cobiça. O versículo 5 continua: contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A tradução Phillips declara isso da seguinte maneira: mantenha sua vida livre da luxúria pelo dinheiro, seja satisfeito com o que você tem. Observe a ênfase encontrada na Bíblia ampliada. Permita que o seu caráter ou sua disposição moral seja livre do amor ao dinheiro, abre parênteses, incluindo ambição, avareza, luxúria e obsessão por posses terrenas, fecha parênteses, e seja satisfeito com o que lhe pertence, circunstâncias e com o que você tem, pois ele, Deus mesmo disse: eu não irei de maneira nenhuma falhar ou desistir de você, deixando-o sem apoio. Não, não. Eu não deixarei você sem auxílio, nem irei abandoná-lo, nem decepcioná-lo. Relaxe no meu descanso. Hebreus capítulo 13, verso 5. Paramos por aqui nesse vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.